Você já percebeu como a burrice está sendo celebrada, enquanto a sabedoria é ridicularizada? Já reparou como a verdade incomoda mais do que a mentira confortável? Toda grande civilização, da Roma antiga à era moderna, começa a ruir, não com guerras, mas com risos vazios, líderes medíocres e massas distraídas. Isso não é novo. É um padrão sombrio. E ele está se repetindo agora. Neste vídeo, você vai entender o que é a idiocracia e por que ela surge sempre nos momentos de maior conforto, entretenimento e aparente progresso. Vamos examinar os sinais ignorados, o colapso silencioso da consciência coletiva e como isso afeta sua vida, suas escolhas e seu futuro, mesmo que você ainda não perceba. Você sente que o mundo está ficando mais raso? Que estamos cercados por opiniões barulhentas, mas vazias? Que o senso comum está sendo destruído por memes e vaidades? Então, assista até o final, porque entender isso pode ser o primeiro passo para não afundar junto com o sistema. Você já percebeu como a estupidez deixou de ser vergonha e passou a ser celebrada? Idiocracia não é simplesmente a ausência de inteligência, é a ascensão da ignorância como norma social. É quando o vazio ganha microfone, quando o barulho substitui o pensamento, quando o raso se disfarça de profundo e o absurdo é aplaudido como coragem. O termo vem do filme satírico Idiocracy, mas hoje não é mais ficção, é diagnóstico. Idiocracia é o sistema onde tudo que exige reflexão é descartado, onde pensar é visto como elitismo, onde a verdade é enterrada sob memes, frases de efeito e histerias digitais. A cultura se curva ao entretenimento e o entretenimento se transforma em culto. Líderes vazios, promessas simplistas, opiniões formadas por manchetes. É o triunfo da superficialidade, travestido de liberdade. Nesse sistema, a linguagem perde o valor. As palavras deixam de carregar ideias e passam a carregar impulsos. O diálogo vira disputa. O saber vira ameaça. A sabedoria é ridicularizada, e quem ousa questionar é cancelado. Não se trata apenas de burrice. A idiocracia institucionaliza o desprezo pela inteligência. Ela ergue um altar para a mediocridade e queima os livros no mesmo fogo onde forja seus novos ídolos. Influencers que não influenciam nada além do consumo. Opinadores que jamais estudaram. Líderes que não guiam, apenas seduzem. E o mais perigoso é que ela se disfarça de progresso. Tudo é colorido, rápido, acessível, divertido. Mas por trás da tela brilhante, existe uma regressão silenciosa. A consciência coletiva se dissolve. A complexidade da vida é simplificada até virar paródia. E o pensamento, esse que construiu civilizações, é descartado como peso inútil. Você já sentiu que está vivendo em um mundo que zomba de quem pensa, que premia o exagero e marginaliza o equilíbrio, que trata a profundidade como ameaça? Pois é, esse é o primeiro sintoma. E o colapso começa exatamente aqui. Toda queda começa com um pequeno desvio. Um riso forçado. Uma piada que substitui o argumento. Um líder que sobe ao poder porque sabe entreter, não porque sabe pensar. A idiocracia não surge de repente. Ela se infiltra lentamente, como veneno dissolvido na água. Primeiro, ela ridiculariza o conhecimento. Depois, valoriza a ignorância. E, por fim, institucionaliza o vazio. Você já percebeu como o entretenimento tomou conta de tudo? As notícias viraram espetáculo, as tragédias, memes, o pensamento crítico, substituído por gritos de torcida. Tudo precisa ser fácil, rápido, digerível. Se dói pensar, a maioria prefere não pensar. Na idiocracia, o saber cansa. O superficial agrada. A verdade se torna desconfortável demais para ser ouvida. E por isso é descartada. No lugar da verdade surgem as narrativas. Versões emocionais enviesadas, manipuladas. Afinal, por que entender se é mais prazeroso reagir? A cultura começa a adorar celebridades ocas. Pessoas que não criam, mas viralizam. Que não têm profundidade, apenas presença. E quem pensa diferente? É hostilizado, silenciado
ou ridicularizado. A divergência vira ameaça, o diálogo vira trincheira, e a ignorância, travestida de opinião, toma o centro do palco. A história já viu isso antes. Roma, que cresceu com estoicismo e filosofia, caiu sob o peso de sua própria decadência moral. A Grécia, berço da razão, sucumbiu à demagogia. Os maias, os egípcios, todos mostraram os mesmos sinais: perda de valores, culto ao ego, abandono da razão. O padrão nunca muda, só muda o figurino. Hoje você vê o palhaço no trono e acha que é só humor. Mas o verdadeiro perigo não está na piada, está no fato de que ninguém mais quer pensar. O colapso não avisa, ele distrai. E quando percebemos, o império já está sorrindo enquanto apodrece. Nenhuma civilização morre de repente, ela adoece. E sua doença mais silenciosa é o esquecimento daquilo que a construiu. Tudo começa com a sabedoria, com valores enraizados na experiência, no esforço, na busca por algo maior do que o ego. Grandes impérios nascem de princípios, de disciplina, de sacrifício e de uma visão que enxerga além da geração presente. Mas quando a sabedoria triunfa, ela gera conforto. E o conforto é traiçoeiro. O conforto mata a urgência, embriaga a alma, amolece o espírito. As próximas gerações já não conhecem o preço que foi pago. Herdam os frutos, mas não os valores. E então, surge a apatia. A apatia é o esquecimento do sentido. É quando as pessoas vivem no automático, consumindo o que lhes foi dado, sem se perguntar de onde veio ou por que importa. A cultura vira distração, a educação vira burocracia, a política vira espetáculo e a moral vira piada. Da apatia nasce a ignorância, mas não uma ignorância inocente, e sim arrogante. Uma ignorância que zomba do saber, que despreza os antigos, que ridiculariza quem pensa, que vê profundidade como fraqueza. Uma ignorância que se acha lúcida, porque repete frases prontas. Essa ignorância se organiza, se prolifera, ganha voz, ganha poder. E quando assume o controle, a sabedoria é silenciada. O que antes era a base, agora é a ameaça. Nietzsche dizia: tudo o que está em decadência escolhe a mentira como sua arma. E Oswald Spengler, em sua análise da queda do Ocidente, concluiu que toda civilização carrega dentro de si o germe de sua própria destruição. Ela não é conquistada de fora, ela se destrói de dentro. O império não cai, ele apodrece. E a podridão começa quando o esforço vira piada e a ignorância vira orgulho. Neste ponto, a verdade já está em coma. E o que vem a seguir é a sua substituição. Quando a ignorância assume o trono, a verdade é a primeira a ser exilada. Mas ela não desaparece de uma vez. A morte da verdade é lenta, sutil, quase imperceptível. Ela começa com a relativização, com aquela frase que parece inofensiva: cada um tem a sua verdade. A partir daí, o que era sólido se liquefaz. Fatos viram opiniões. Mentiras bem contadas viram narrativas. E quem ousa buscar a realidade objetiva é taxado de radical. Na idiocracia, a verdade incomoda porque exige esforço, exige pensamento, exige confronto com o que não queremos ver. Mas o novo culto é ao conforto emocional. A verdade deixa de ser buscada e passa a ser evitada. É mais fácil acreditar no que agrada, no que alivia, no que confirma. Assim, a mentira se disfarça de bondade, de empatia, de tolerância. Mas, por trás da máscara, esconde um veneno lento, a desconexão com a realidade. A linguagem é uma das primeiras vítimas. Palavras perdem o sentido. Conceitos profundos são reduzidos a memes. O vocabulário da alma é trocado por slogans publicitários. Pensar vira crime. Questionar vira ofensa. O pensamento crítico é silenciado por gritos vazios. Nietzsche alertou: não há fatos, apenas interpretações. Mas o que ele denunciava como perigo virou regra. Hoje quem fala a verdade é visto como ameaça.
porque onde reina a ignorância organizada, a verdade é um ato de rebeldia. Censura não é mais feita por regimes opressores, é feita por pessoas comuns que acreditam estar fazendo o bem. A nova censura se veste de virtude, mas sua essência é a mesma: suprimir o que confronta. E nesse processo, o que é dito importa menos do que como se sente. Na idiocracia, o real é descartado e o emocional é soberano. O problema? Emoções são passageiras, mas a destruição causada por decisões baseadas apenas nelas é permanente. E quando a verdade desaparece, o ser humano também se perde. E é aí que a idiocracia deixa de ser um fenômeno cultural e se torna uma prisão pessoal. Talvez você ainda ache que isso tudo é apenas uma crítica ao mundo lá fora, mas não é. A idiocracia não vive apenas nas instituições. Ela se infiltra no seu cotidiano, no seu comportamento, na sua mente. Ela transforma seu silêncio em ruído, sua paz em ansiedade, sua liberdade em distração constante. E quando você percebe, já não sabe mais o que pensa, o que sente ou quem é. O que acontece com uma mente quando a estupidez organizada vira a norma? Ela se fragmenta. Você acorda cansado sem saber por quê. Passa horas rolando o celular e chama isso de descanso. Se irrita com tudo, mas não entende a origem do incômodo. Tem medo de pensar diferente, de dizer o que sente, de se posicionar, porque sabe que será atacado. Então finge, reproduz, se adapta e aos poucos se perde. A idiocracia é o colapso da consciência. Bonhoeffer chamou isso de estupidez moral, uma força que paralisa o discernimento, que transforma o ser humano em massa. Não é burrice, é obediência cega travestida de bondade. É a recusa de pensar por si mesmo para continuar pertencendo. É o silêncio por medo de ser cancelado. É a normalização do absurdo. Você está cercado de estímulos, mas emocionalmente entorpecido. Sua mente salta de uma notificação para outra. Seu tempo é devorado por conteúdos descartáveis e sua alma grita por sentido, mas é ignorada. Você sente que está afundando, mas não sabe onde exatamente. E isso não é acaso. É o projeto da idiocracia. Tornar o ser humano tão distraído, tão emocionalmente cansado e tão intelectualmente preguiçoso que ele se torna incapaz de perceber a prisão em que vive. O sistema não precisa mais oprimir com violência. Basta oferecer conforto, distração e a ilusão de liberdade. E enquanto você consome, sorri e compartilha, algo dentro de você morre em silêncio. Mas a boa notícia, e também o maior desafio, é que ainda existe uma saída. Você não pode mudar o mundo, mas pode se recusar a afundar com ele. A idiocracia é como um rio turvo. Quem se deixa levar pela correnteza acaba esmagado pelas pedras invisíveis da ignorância. Escapar não é fugir do mundo, é enxergá-lo com olhos limpos. É recuperar sua lucidez num tempo em que pensar virou crime. E pensar, hoje, é um ato de coragem. O primeiro passo não é fazer mais, é parar. Parar de consumir tudo que te entorpece. Parar de reagir a cada estímulo como se fosse urgente. Parar de correr sem saber para onde. Parar e ouvir. Ouvir o que em você ainda resiste. Silêncio, leitura, escrita, reflexão. Sim, esses atos simples se tornaram revolucionários. Enquanto o mundo grita, quem cala para compreender se torna ameaça. Porque a mente que pensa ameaça o sistema que manipula. Leia o que te obriga a pensar. Questione até o que você acredita ser verdade. Busque a raiz das ideias, a origem dos seus medos, os porquês das suas repetições. Pergunte a si mesmo, o que em mim está acordado e o que está adormecido? E saiba, você não precisa saber tudo, só precisa ter a coragem de se tornar consciente. Enquanto a massa se distrai, quem mergulha na própria alma encontra lucidez. E a lucidez é incômoda, mas libertadora. Ela não te livra da dor, mas te livra da alienação. E isso já é um início de salvação. Você vai se sentir só. Vão te chamar de arrogante, louco ou conspirador. Mas lembre-se,
Quem pensa diferente sempre é visto como ameaça pelos que se acostumaram à escuridão. E no fim, você vai entender. A verdadeira resistência não está na rebelião externa, mas na clareza interna. A sabedoria hoje é um abrigo raro, e aqueles que a buscam tornam-se faróis no meio do nevoeiro. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir é a verdade que ninguém quer encarar, mas que todos em silêncio já sabem. A idiocracia destrói civilizações, porque ninguém quer ouvir quem pensa. Porque a verdade, quando é dita com coragem, incomoda. Ela fere ilusões, corrói máscaras e exige responsabilidade. E num tempo em que tudo precisa ser rápido, raso e agradável, quem pensa se torna perigoso. Quem questiona vira ameaça. Mas talvez ainda não seja tarde. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que ainda pulsa, uma inquietação silenciosa, um incômodo que recusa se calar. E talvez, só talvez, você esteja pronto para ver o que tantos se recusam a enxergar. O mundo está se dissolvendo, e isso começa na dissolução da consciência. A burrice não chega como uma guerra. Ela vem como piada, como distração, como conveniência. E quando você percebe, já está cercado por gritos vazios, por líderes medíocres, por verdades fabricadas, e pela angústia de não conseguir mais pensar por si mesmo. Mas existe outro caminho. A sabedoria hoje é um ato de resistência. E pensar virou revolução silenciosa. Por isso, se esse vídeo falou com você, se de algum modo te despertou, inscreva-se agora no canal PsyphoMind. Este espaço é para quem ainda não desistiu de pensar, para quem busca lucidez no meio da confusão, para quem sente que há algo errado, mesmo quando todos dizem que está tudo bem. Compartilhe este vídeo com quem ainda tem alma, com quem não se conforma, com quem, como você, ainda acredita que o pensamento pode ser sagrado. Respire fundo, olhe ao redor e nunca esqueça, antes que tudo caia, desperte. Agora comente aqui embaixo, o silêncio dos lúcidos é o berço da destruição. Se essa frase ecoou dentro de você, escreva e compartilhe esse pensamento com o mundo.